Constituição tenha vazão e seja implementada, é preciso recurso. Né? Não há outra maneira. Todo serviço público tem um custo. Né? E esse custo tem que ser gerido de forma responsável, mas tem que chegar até o Poder Judiciário. Então, você citou o trabalho que está sendo feito. Existe até uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que realmente a autonomia orçamentária saia da teoria para a prática. Né? Então, que os recursos, a parcela do orçamento destinado ao judiciário venha efetivamente para o judiciário na forma proposta na lei orçamentária, sem as glosas, sem os cortes, né? Para que o judiciário, então, possa assumir de uma vez por todas as suas responsabilidades perante a população. Para ficar bem claro, até o orçamento do judiciário desse ano foi pedido 6 bilhões, né, doutor Luiz Fernando? E foram liberados pouco mais de 4 bilhões de reais para atender. Parece um número astronômico, mas não custa lembrar o tamanho e a dimensão. 18 milhões de processos tramitando apenas em primeira instância aqui no Tribunal de Justiça de Justamente, São Paulo. você tem o Estado de São Paulo, cuja a complexidade das relações comerciais, negociais, empresariais, já sugere, né, uma estrutura de judiciário gigantesca. Nós somos o maior tribunal da América Latina. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior tribunal da América Latina, em volume de processos, em número de integrantes. Quer dizer, isso e é um serviço público essencial. Né? A nossa preocupação é servir bem o jurisdicionado, servir bem a população. E, para isso, tem que gerir de forma responsável o recurso que seja condizente com essas necessidades. Doutor Valdomiro, o Estado, de maneira geral, o município, o governo do Estado e a própria União, são os principais, abre aspas, clientes, fecha aspas, do Judiciário. Em que medida, o senhor, nesse cargo de administrador hoje, o senhor saiu do Legislativo, havia um determinado ponto de vista da administração pública, hoje no Executivo. Como é que é possível deixar esse Estado de ser cliente, seja para cobrar imposto, seja para postergar a dívida, tentar fazer... Porque parece para a população que fica um jogo de empurrar, vou deixar isso para a gestão para frente, não vou pagar a dívida, e acaba gerando um volume de processos que atravanca o Poder Judiciário e, às vezes, um pleito legítimo, como bem disse o doutor Luiz Fernando, não pode ser apreciado a tempo porque tem uma fila muito grande. É possível, desses encontros, dessa discussão, procurar formas mais eficientes para atuar e evitar, sim, o litígio? Com certeza. Inclusive, nós estávamos discutindo isso poucos minutos antes de sentarmos aqui nessa poltrona e darmos essa entrevista. Na verdade, a gente discutiu o seguinte: o tamanho. Hoje tramitam nas varas da Fazenda aqui de São José do Rio Preto, que são duas, em torno de 300 mil processos só de origem da Prefeitura Municipal. São cobranças de impostos, dívidas de água, e são cobranças que vão desde pequenas cobranças até pequenos devedores até grandes devedores. E isso acaba caindo tudo numa vala comum, não é? Que atravanca o serviço público, não só do judiciário, mas também o serviço público da prefeitura, porque nos diminui o orçamento, são dívidas que as pessoas ficam pensando assim, olha, vou deixar para lá porque a cobrança vai ser complicada, vai ser difícil, mas nós estamos procedendo os ajustes necessários. Primeiro, fazendo uma parceria muito forte. Segundo, informatizando tudo que for possível. Terceiro, nesse entendimento importante, o doutor Dalpoz tem nos ajudado muito nisso. Fizemos reuniões já nesse sentido. Várias reuniões. A gente priorizar, na verdade, aquilo que é fundamental para a área pública. E aí, leia-se Judiciário, leia-se Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, onde a gente quer agilizar as cobranças e dotar de uma melhor infraestrutura, na verdade, essa parceria que tem que haver, parceria de serviços e de eficiência entre o Judiciário e o Poder Executivo. Doutor Luiz Fernando, o senhor também tem, obviamente, a gente percebe aqui uma cooperação, talvez transcenda a pessoa do senhor e do doutor Valdomiro também, mas parece ser uma postura já
de Estado, um representante de um poder e o representante de outro poder, pensando nesse munícipe que seja o cidadão que está devendo e pode ter uma condição melhor para pagar, seja para poder receber esse imposto e retornar via saúde, educação. É mais ou menos por aí também? Justamente. Volta aquela questão do diálogo institucional, quer dizer, a prefeitura, o prefeito se coloca ao lado do judiciário, sem que haja interesses imediatos em decidir dessa ou daquela maneira, absolutamente não é essa a tônica. A tônica é que as coisas funcionem bem, né? Para o cidadão, para o poder público, porque é o que o prefeito disse, na verdade, a cobrança da dívida ativa representa um ativo do dinheiro público que está lá retido, parado, que não tem a vazão, né? E às vezes isso passa por critérios de agilização do judiciário, mas também por critérios políticos de se traçar, como disse o prefeito, um valor, um padrão de valor para ajuizar a cobrança, né? E aí entra também a parte do legislativo, não é isso, prefeito? Sim, que também, evidentemente, que o prefeito tem as limitações dentro desse sistema tripartido, né, do poder. Então, o prefeito tem que propor à Câmara um limite de valor, vamos supor assim, para dispensar a cobrança judicial, que às vezes se torna financeiramente inviável cobrar determinados valores. Aquilo fica inscrito como dívida ativa, né? Se o cidadão precisar de uma certidão negativa, ele não vai obter, porque a dívida está lá, né? O que acontece? Aí ele vai e paga. Né? Agora não precisa movimentar toda a estrutura do corpo jurídico da prefeitura, toda a estrutura do judiciário, às vezes para receber um valor que não paga a movimentação desses mecanismos públicos. Quer dizer, tem uma visão estratégica de longo prazo, quase trazendo preceitos da iniciativa privada para aplicação na iniciativa pública. Justamente, né? Justamente. Viabilizar... Relação custo-benefício. Claro, porque afinal de contas é o dinheiro público, é o interesse público, né? E é o bom funcionamento da justiça, porque lá não estão só processos do interesse do município e do Estado. Tem também de particulares, de problemas ligados a medicamentos, que todo mundo, nós já ouvimos falar dessas questões das liminares, dos remédios, né? Questão ligada a funcionalismo público, tudo isso é competência das varas de fazenda, né? Que passam por essa aflição de ter um volume muito grande e não conseguir dar vazão a esses processos. Tá certo. Doutores, vou pedir mais uma vez licença para os senhores, porque nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do juiz Luiz Fernando Dalpoz, juiz aqui em São José do Rio Preto, e também do prefeito municipal, doutor Valdomiro Lopes. Doutores, no bloco anterior a gente viu, conseguiu traçar um panorama muito interessante esse equilíbrio entre os poderes numa região tão importante do estado de São Paulo, que é essa noroeste paulista. Doutor Valdomiro, o senhor também nos falava, num dos intervalos, sobre essa vontade de regularizar, por exemplo, a questão fundiária no município, que é um problema sério, enfrentado não só por São José do Rio Preto, mas por várias outras cidades. Como é que o senhor pretende regularizar isso, sem, às vezes, até, com isso, evitar até que novos processos surjam para o Poder Judiciário? Olha, esse eu digo que é um dos grandes desafios da nossa administração e um problema que a cidade sofre há mais de 20 anos. São 109 loteamentos irregulares e já nesse início de governo nós tomamos algumas atitudes importantes, inclusive discutindo não só com os nossos juízes, mas nossos promotores públicos, para que a gente pudesse avançar nesse sentido de regularizar e cumprir a função social do poder público com relação àqueles que mais precisam. Primeiro, tomando algumas atitudes. Criamos uma equipe, uma força-tarefa na Secretaria da Habitação, onde está lá o doutor Fernando Fucassal, ex-promotor público aposentado, que é o nosso secretário, doutor Almir, que é juiz aposentado, como secretário adjunto, enfim, montando uma força-tarefa com outros secretários e os primeiros resultados começaram já a aparecer. Conseguimos, nesses 20 anos de história que nada tinha sido feito, os 2 primeiros certificados de regularização ambiental e urbanística de 2 loteamentos desses irregulares.